Hoje nós vamos falar sobre Jeremias capítulo 8, mas antes da gente entrar profundamente no capítulo, é importante que você entenda um conceito. E esse conceito vai estar aqui a partir de Jeremias no capítulo 7, no verso 3 e 4, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confie em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Existe uma confiança absurda que dizia, este é o templo do Senhor, ou seja, havia uma ideia que algumas promessas feitas pelos antigos, porque nesse momento Israel está muito miscigenada, está com muito sincretismo religioso, uma junção de um bocado de tipo de cultura, de deuses, de rituais, mas ainda assim guardava um pouco daquela ideia, feita da aliança com Deus no Monte Sinai, de que Deus ia nos proteger, que Deus ia prover, que Deus sabia cuidar de nós, porque a aliança dizia isso. E de certa forma aquele templo no meio de Jerusalém indicava a presença de Deus, a proteção de Deus, é Deus conosco, é Deus forte. Mas com uma mistura grande de sincretismo religioso estava ali no meio do povo, então as pessoas começam a aceitar aquilo que lhe interessa e a recusar aquilo que não lhe interessa mais. Nesse sentido, tudo que é promessa boa, tudo que é coisa legal, tudo que é proteção, fica na nossa doutrina. E tudo que é exigência, que é comportamento, que é conduta, isso não é relevante. E como todo sincretismo faz, como todo politeísmo, como todo misticismo, quando ele vai entrando na nossa fé acontece, as nossas doutrinas vão ficando mais rasas e as pessoas vão confiando mais em ídolos, sabe? Se você tiver o santinho na sua casa, o ídolo de madeira, de pau, do Deus tal, se você fizer a receita de ritual do bolo para a rainha dos céus, então ela vai trazer proteção, você vai juntando amuletos, feitiços, rituais, lugares sagrados. Olha, o templo está no meio de Jerusalém, então nós estamos num lugar sagrado, e se eu estiver num lugar sagrado, o mal não invade. Você começa a juntar uma fé mágica, mística, cheia de feitiços e de palavras de ordem, que aí, junta esse bolo todo, qual é a compreensão que fica? Nós estamos protegidos. O tanto de ídolo, de amuleto, de ritual, de feitiço desse templo aqui no meio é sinal de que só tem coisas boas para acontecer no nosso coração. E quanto mais a gente pensar que só tem coisas boas, mais coisas boas a gente vai atrair e não há mal nenhum que vai chegar até nós. Então, havia uma ideia de que a promessa de Deus, sabe aquela ideia que diz assim, Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir, e ainda que tudo se acabe, Deus vai cumprir a sua promessa, porque Deus não é mentiroso. E a pessoa se confia só numa parte da história, a parte que Deus se comprometeu, mas não olha as outras exigências que Deus fez no processo. E é isso que faz o engano. Isso que faz a promessa ficar mentirosa, porque uma promessa dita em parte é uma promessa mentirosa. Por isso que Satanás, usando a Bíblia, tentava Jesus no deserto. Já percebeu isso? Ele usava a palavra de Deus, porque a palavra diz assim, mas estava dizendo uma meia-verdade. Quando a gente usa a palavra para dizer uma meia-verdade, aí que é os grandes enganos proféticos que acontecem na nossa vida. No capítulo 18, você vai ver 4 argumentações de Jeremias para quebrar essa ideia de uma promessa unilateral, de uma promessa que vai acontecer, de uma proteção superestimada que o povo estava. E por isso que recusavam a palavra de exortação do profeta, a palavra de condenação do profeta, a palavra de juízo de Jeremias era recusada porque o povo estava com essa visão sincrética errada. E Jeremias vai trazer então 4 argumentos. Nesses 4 argumentos, eu espero que Deus fale com o seu coração, que Deus vai mexendo as pecinhas do lugar, vai entrando nos quartos escondidos e mofados, fazendo aquela limpeza e deixando você purificado. Tá ok? Tá combinado? Vamos aqui, passo por passo. Separei 4 blocos de texto para a gente fazer a nossa reflexão. Hoje tá bom, hoje tá forte. Hoje eu espero que você faça uma grande reflexão. Já estamos fazendo. Olha só, verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em sua mão. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra.
Ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vocês compreenderam bem o texto, né? Jeremias chegou lá na casa do artesão, do oleiro, ele estava mexendo no barro, aí ele montou um vaso. Aí o vaso se estragou, né? Aí ele vai, refaz o vaso e constrói de novo do jeito que ele tinha um propósito, segundo a sua vontade. E dessa forma, ele faz uma comparação dizendo a seguinte premissa, a seguinte ideia. Olha, nessa relação de Israel com Deus, vocês sempre precisam entender que Deus é o Criador, é o soberano, é o todo-poderoso. É dele que vem a vontade para nós. Não é nós, isso aí é dito muitas vezes até por Isaías, não é o vaso que diz para o oleiro o que o oleiro tem que fazer. Não é o vaso que manda nos desígnios do oleiro, é o oleiro que diz para nós como devemos nos comportar, como devemos agir com justiça, como devemos, testemunhar dele para as nações. Então, a questão não é vocês acharem que vão fazer um ritual aqui, ou porque esse templo está no meio de vocês, que Deus é obrigado a fazer qualquer coisa. Não, preste atenção. Primeiro de tudo, há um Deus, e esse Deus é soberano. É ele quem determina a premissa, né, as diretrizes, as leis, os princípios. Segundo, ele tem uma vontade, e ele nos fez Israel com essa vontade, para a gente servir a um propósito. E se, na hora que ele fez Israel com esse propósito, ela se quebrar, é da autoridade do oleiro, dentro da aliança, dentro dos propósitos revelados, sempre foi assim, ele é o soberano, ele é o criador, é da autoridade dele refazer sua criação que se quebrou. Então, ele tem a autoridade de estabelecer disciplinas, juízos, correções, de quebrar e refazer, de reconstruir. Por quê? Porque ele é Deus. Se não fosse assim, não seria Deus. Deus é quem dá ordem ao barro, é quem refaz, é quem molda. De maneira que você não pode dizer que Deus não vai fazer nada, ou que não vai trazer juízo, ou que não vai agir com disciplina, ou que não tem uma vontade, não tem um comportamento correto, porque ele sim, ele se revela como alguém que tem uma moral, uma ética, um princípio, uma vontade, e a partir do momento que a gente não segue essa vontade, é da autoridade desse Deus refazer o que ele fez. Agora, isso significa que esse templo no meio de Jerusalém não está ali só para trazer coisas boas, só para proteger, só para abençoar, só para trazer prosperidade. Ele está ali também como símbolo de temor, de você reconhecer que há uma responsabilidade de você manifestar essa fé de forma a ser um vaso útil que revele a vontade de Deus. A partir do momento que se você se revelar de forma quebrada, esse templo ele também será um símbolo de um juízo e não só um símbolo de proteção. Então essa primeira palavra que ele falou é a gente começar a entender que Deus é Deus e nós somos criaturas. Deus é o oleiro e a gente é o vaso. Não é a gente que diz o que o oleiro deve fazer. Se a gente estiver quebrado, ele vai agir com o seu juízo, com a sua disciplina em nós. Pare de achar que você está protegido porque teve uma consciência aí de uma promessa enganosa. Veja só, segundo argumento que ele vai trazer no capítulo 18. Jeremias 18, no verso 7. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. De outra feita, e se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Aqui Jeremias está confrontando uma premissa forte que estava no meio do povo. Temos promessa, por isso Deus vai nos proteger. Temos promessa, Deus vai nos abençoar. Temos promessa, então não há problema, nenhum mal vai se abater sobre a minha casa. Jeremias está dizendo, olha, as promessas de Deus possuem condições. Elas são um contrato estabelecido no Monte Sinai com vocês, da qual exige a participação de Deus, mas também exige a responsabilidade de Israel. E quando Israel não cumpre o seu papel, então também Deus age conforme ele prediz que ia agir. Então ele estabeleceu um contrato assim. Se e então, né? Tem uma promessa condicional, de forma que, se eu disse que vocês serão abençoados, que vocês vão plantar e ter colheitas férteis, né, que eu vou proteger vocês, que vocês serão a luz para todas essas nações, mas vocês
se perverteram do caminho, se quebraram, começaram a praticar injustiça, não me revelaram, não aceitaram a minha palavra, então também vou me arrepender dessas palavras de promessa que eu disse. Ou seja, não vou fazer essas promessas acontecerem porque elas são promessas condicionais. Mas de outra forma, e essa é a palavra boa para nós, é a palavra profética poderosa, se você estiver cometendo tudo que há de errado, e eu começar a dizer que vem juízo, vem destruição, vem Babilônia, vem tudo, mas vocês se arrependerem, então também eu vou me arrepender do mal e vocês vão viver o bom dessa terra. De maneira que há uma contrapartida da ação humana. E para nós é importante entender uma coisa. A fé se manifesta com comportamentos e ações práticas. De maneira que se eu enxergar o que você faz nessa terra, os frutos que você produz, eu consigo entender o que é a espiritualidade que você tem no seu coração e que move as suas mãos. E se eu observo os frutos que você tem aqui fora, as ações que você faz nesse mundo, e eles não demonstrarem a sua fé, ou a manifestação concreta da sua fé, também no seu coração e na sua mente, essa fé é morta. Porque fé não é algo que acontece só no espiritosférico, ou só na sua cabeça, ou só naquele dia específico que você fez uma oração. A fé é uma vivência real e prática e cotidiana, de qual essa fé no seu Deus verdadeiro tem uma série de comportamentos que vão se manifestar de forma prática no seu dia a dia. Não podemos desvincular a prática cotidiana, as minhas ações nessa vida, da fé que eu expresso, da fé que eu professo, da fé que eu carrego no coração. De maneira que também as minhas promessas, a proteção de Deus, a ação de Deus na minha vida, tem relacionamento íntimo e profundo com as ações que eu pratico. E isso está na Bíblia toda, certo? Não está só no período profético, não está só lá no Monte Sinai, também não está só no Novo Testamento, está em todo lugar. Isso é revelado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e principalmente pelo Deus Espírito Santo, que é um dos responsáveis pela ação de santificação da igreja. E a santificação tem a ver com comportamento, com a ação nesse mundo, com a produção de frutos, porque Deus sempre esperou frutos de nós. E viver na graça não significa ter autorização para pecar, nem ficar fazendo o que quer, porque Deus aprova que você faça o que quer e viver do jeito que quer. Nunca foi isso a Bíblia. A Bíblia diz, apesar dos seus pecados, apesar de vocês tentarem muito e às vezes caírem, Deus vai trazer o perdão sobre vocês para que vocês possam continuar frutificando e vivendo nessa vida de santidade que Deus espera de vocês. Então, porque encontramos esse amor, entendemos quem é Deus, nossa vontade é fazer a sua vontade, submeter o nosso coração a Deus. Então é todo dia buscar ser cada dia mais santo e viver segundo esse propósito de Deus, produzindo frutos de justiça nessa sociedade. Se você está falando algo contrário a isso, você ainda não entendeu a graça de Deus, ainda não entendeu o propósito de Deus e o caminho de Deus e o Espírito Santo manifestando na sua vida. Então ainda é forte a ideia de que aquilo que nós fazemos hoje reproduz ou reflete a nossa fé. Naquele dia muitos me dirão, mas então não nos fizemos milagres, então não nos fizemos maravilhas. Ele vai dizer, fora daqui eu não vos conheço, porque aquele que diz que me conhece também faz a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é um sinal de que você conhece a Deus. Dessa forma, uma reflexão nesse segundo ponto para você é, será que porque você não tem vivido a vontade de Deus na sua vida, também você tem deixado de experimentar diversas promessas que Ele fez para a sua história acontecer? Porque Ele fez diversas promessas para você, mas se você anda de forma pervertida, se distancia dessa vontade, distancia do projeto que Deus tinha para você, também pode ser que muitas dessas promessas não estejam acontecendo na sua história. E quem sabe, está aí a oportunidade. Se você andou por caminhos pervertidos, se você se arrepender desse caminho, não pode ser que muitas dessas promessas ainda retornem para a sua história e você ainda possa viver todo o projeto que Deus tem para você? Talvez seja isso que a gente vai ver aqui nos próximos textos. Vamos lá? Terceira argumentação de Jeremias no verso 11. Diz assim, agora, portanto, diga ao povo de Judá e os habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações.
Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Então disseram, aí eu pulei para o verso 18 que complementa essa ideia. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Ou seja, vamos matar o Jeremias, que o que ele está falando não vai acontecer, e ainda vamos continuar com nossos profetas, com os nossos sacerdotes, com os nossos conselhos, vai tudo continuar como sempre foi. Vamos matar o Jeremias. Venham, façamos acusações contra ele, não ouçamos nada do que ele diz. Atende-me, ó Senhor. Jeremias agora ouviu isso tudo e ele está falando com Deus. Atende-me, ó Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviassem deles a sua ira. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante de tua visão os teus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti, age contra eles na hora da tua ira. No terceiro argumento de Jeremias, fica muito claro de que ele está quebrando uma ideia infantil, de que Deus não pode agir com disciplina, com destruição, com Babilônia vindo e destruindo tudo, com juízo com fogo, com juízo pesado. Na verdade, ele diz, Deus está fazendo planos de fazer uma desgraça grande com vocês. Ele pode fazer isso, ele não só pode, como ele está fazendo. Então, pare de achar que Deus não pode trazer um juízo forte, grande, e que Deus só faz coisas boas, Deus só é bonito, só dá abraço, só dá carinho, pega assim a carinha do maldoso, o ser humano maldoso que está fazendo só coisa ruim, fica assim, ô bichinho bonito, bichinho bonito. Não, há juízos fortes e pesados. A questão é, vocês não precisam viver isso, bastava se arrepender, cumprir a sua parte da aliança, fazer a coisa certa, porque vocês estão agindo de forma injusta, derramando sangue inocente, vivendo uma idolatria pesada, pervertendo os caminhos. Gente, é só vocês se arrependerem, mas o que vocês falam? Aí que vem a revelação do terceiro argumento. Você diz, nós estamos entendendo o que você está dizendo, Jeremias, nós estamos entendendo que você está complementando a revelação que nós temos de Deus com a verdadeira promessa, mas nós dizemos que não queremos isso para nós. Nós queremos os deuses estrangeiros e nós recusamos essa palavra profética. Há uma recusa insistente de Israel, de Judá, de se arrepender. Ela diz com todas as letras e claramente, eu não quero me arrepender. Porque é um vaso quebrado, porque as promessas são condicionais e porque você poderia se arrepender, mas escolhe não se arrepender, é o terceiro argumento. E tanto não escolhe se arrepender, e para esse processo, como você é uma pessoa que tem um sincretismo religioso muito grande, um politeísmo, e fica confiando em amuletos e em lugares sagrados, você também acredita que a culpa das coisas ruins acontecerem é quando alguém fala uma coisa errada, quando alguém fala uma coisa ruim. Então, por que vai acontecer desgraça? Porque o profeta Jeremias está falando que vem desgraça. E quem fala coisa ruim atrai coisa ruim. É o argumento mágico, a filosofia quântica que diz, se você atrair coisas boas, se você ficar pensando coisas boas, aí você vive coisas boas. Se você ficar pensando coisas ruins, você atrai coisas ruins. É a mágica do sincretismo politeísta religioso que está usando agora argumentos científicos para tentar dizer que você pode causar uma mudança mágica no mundo através de pensamentos positivos. Por isso, se aparecer um profeta exortando, vai atrair coisa ruim. O que a gente tem que fazer? Mata o profeta, acusa o profeta, joga o profeta na lama, afasta o profeta da tua vida. E ao fazer isso, vocês não percebem que estão afastando a verdadeira profecia, estão negando o verdadeiro arrependimento, que aí sim provocaria transformações que você espera. Então vocês estão de caso pensado, por uma visão torpe do que é a promessa de Deus, afastando o caminho de salvação da vista de vocês, matando o profeta e distanciando o profeta. Por quê? Porque só podemos fazer algo errado insistentemente se em algum momento nós estivermos matando a profecia verdadeira que está próxima de nós. Porque a profecia verdadeira sempre está perto de nós. Está na boca de um pai, está na boca de um pastor, está na boca de uma música, está na boca de um outdoor ali que a gente passa e vê, está em algum lugar perto de nós. Mas a palavra verdadeira sempre diz, se arrependa, mude seu caminho, mude seu coração, faça o que é correto.
Busca a Deus, busca a sua santificação e você quer fazer o que você quer fazer e fica enterrando essa palavra. Mas para ser insistente no erro, você precisa de algum momento esconder Jeremias em algum lugar e jogar ele na cova. E aí você está atraindo para si mesmo a sua própria destruição. E daí podemos tirar uma reflexão para você, uma reflexão bem simples. Errar, todo mundo pode errar. Aliás, a revelação de Deus é de que o homem é esse vaso quebrado, né? A sociedade, as pessoas, você é um vaso quebrado. Todo mundo é esse vaso meio quebrado. Todo mundo em algum momento da vida vai errar. O problema não é você errar, é insistir no erro, é insistir em não se arrepender. Porque Deus considera o erro. Porque senão não tinha feito o sacrifício, não tinha feito o sacerdote, não tinha feito todo o processo para a gente expiar o pecado, nem tinha enviado Jesus Cristo para morrer por nós. Deus sabe que você vai errar. O problema é, eu vou errar e vou insistir no erro, eu quero saber do erro, eu não quero saber da profecia de arrependimento. Esse é o erro. Esse é o continuar no erro. Esse é o pecado principal, porque o arrependimento é a virtude que falta para a gente mudar de vida. Por isso, se você não quiser mudar, você não muda. Todo mundo sabe disso. Para uma pessoa mudar de caminho, antes de tudo, ela precisa querer no seu coração. E se você quiser, você querer, Deus te ajuda, Deus estende a sua mão, Deus faz o processo acontecer na sua vida. Você quer? Você deseja mudar o seu coração? Deseja viver esse arrependimento? Não faz que nem esse pessoal que diz, não, nós vamos continuar no nosso próprio caminho. É essa resposta que destrói nossa vida. Eu sei, você pode ter errado na vida. Eu erro na vida. Nós erramos. Mas permanecer no erro é o problema. Tá bom assim? Tá tranquilo? Assimilou o terceiro ponto? Vamos para o quarto? Diz assim, olha, verso 13. Portanto, assim diz o Senhor. Pergunta entre as nações se alguém já ouviu alguma coisa dessa. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem de Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderá parar de fluir suas águas frias, vinda de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimaram incenso aos ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu dispersarei diante dos inimigos, eu lhe mostrarei as costas e não o rosto no dia de sua derrota. O argumento aqui de Jeremias é, o que Israel e Judá está fazendo, principalmente Judá aqui, que é o foco da profecia, está fazendo é comparável a um absurdo enorme, uma abominação gigante. É como se fosse algo não natural. Porque os ciclos naturais, o sol aparecer, a montanha em cima de uma neve, as águas geladas que vêm do alto, né? Todos esses ciclos naturais, o cenário, as montanhas, as rochas, o mar, eles estão lá de forma coerente, natural, fazem o seu processo, fazem os seus ciclos, fazem o que tem que fazer. Deus moldou o vaso e o vaso funciona. O ser humano é o único que se rebela contra Deus, que não faz o seu propósito, que enfrenta ele. E principalmente Israel, que tinha o maior conhecimento de Deus, pratica as maiores abominações. E Ezequiel chega a dizer que Judá tentou ficar igual às nações vizinhas, mas nem alcançou o padrão deles. E pior, fez pior do que eles. É como se você tivesse assim, um natural. Você foi criado para ser um adorador de Deus. Israel, Deus se revelou, trouxe as leis. Então, natural é que você fosse essa força de Deus no mundo, testemunhando essa espiritualidade. E por todos os povos que olhassem você e dizia, olha, nós somos povo idólatra, nós somos um povo violento, nós somos um povo assim assado, mas ali tem um testemunho de Deus, que é um pessoal que anda de forma correta, de forma certa, que eles estão dizendo que o Deus deles é verdadeiro e aquilo ali é uma imagem da revelação de Deus no meio do mundo. E ali, toda vez que nós perguntarmos onde está o Deus verdadeiro, é só olhar para ali que nós vamos saber. Assim como nós perguntamos onde está o sol, olha para cima, você vê o sol. Onde está o Deus verdadeiro? Olha para Israel e você vai saber. O problema é que vocês foram criados para ser essa imagem natural de Deus no mundo, manifestar essa presença de Deus. Está ali o templo, está ali tudo, mas vocês se perverteram de uma forma. Me diz, qual é o povo estrangeiro que trocou os seus deuses?
Vocês me trocaram, rapaz. Vocês estão fazendo coisa insensata. Uma coisa é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum ficar queimando incenso, fazendo coisa errada, fazendo feitiçaria. Outra coisa é vocês que têm conhecimento do Deus verdadeiro ficar praticando essas coisas. Isso aí é uma perversão, uma abominação. E olha, o que Jeremias está dizendo com isso? Que existe uma paciência natural de Deus, uma misericórdia normal de Deus. Ele contempla que a gente cai, ele perdoa. Há um modo de viver coerente. Mas há determinadas coisas que esticam a corda da paciência de Deus demais, que aí ele precisa agir praticando essas coisas que a gente leu aqui. Olha só, a terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria, o juízo. Então, quando você vira uma abominação, quando você perverte todo o seu propósito, quando isso sai de todos os limites, é que vem a prática do juízo, é que o juízo acontece, porque vocês esticaram a corda da paciência de Deus. Eu poderia aqui começar a falar com vocês, dizendo assim: não estique a corda da paciência de Deus na sua vida, meu amigo, se arrependa, mude seu caminho enquanto há tempo, enquanto há esperança. De certa forma, a gente já tem falado sobre isso, não preciso repetir 10 vezes, né? Às vezes precisa. Mas o que eu quero trazer para vocês agora é: por que a gente não vira essa montanha do Líbano, que é quase uma imagem natural, encravada no mundo, dizendo, tá ali o povo de Deus, está ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, que testemunha de Deus da forma que tem que ser, que não fica se rebelando, que não fica caindo, que não fica se pervertendo, que não fica com promessa falsa. Porque esse é o propósito do vaso. É isso que Deus espera de nós. Sabe, tem hora que a gente podia parar de ficar se debatendo com Deus, podia parar de ficar questionando, por que eu tenho que fazer isso ou não fazer isso? E apenas ser como o sol é, como a lua é, como o mar é. Só ser esse testemunho de Deus, só seja. É certo que a gente não consegue ser totalmente, mas se a gente quiser, se a gente colocar o nosso coração, se a gente tiver uma vontade, Deus perdoa as falhas, mas no geral nós vamos conseguir testemunhar de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus justo, de um Deus que devemos temer, de um Deus que é completo em sua promessa. E esse testemunho, inclusive o testemunho que Deus perdoa, será fortíssimo nessa sociedade. E quem sabe muitas pessoas não verão também essa salvação, esse testemunho de Deus no meio delas, a partir da nossa vida, né? Sejamos... Jesus Cristo fala lá em Atos, né? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá, em Samaria e até os confins da terra. É ser essa testemunha, entendeu? Eu sinto que já tem muito assunto para você fazer a sua reflexão de hoje. E amanhã tem novo vídeo. Então vamos deixar um pouquinho para amanhã, porque nós estamos na nossa série 40 dias de textos proféticos. E amanhã, todo dia, trazendo texto para a gente fazer a nossa reflexão. Se o irmão quiser me abençoar com alguma oferta, não se acanhe, tem sido muito importante a participação de todos vocês. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de compartilhar com todo mundo que você puder. Aqui em cima, dois desse lugarzinho, tem uma playlist com todos os vídeos da série. Não esquece de ir lá ver se tem algum que você ainda não assistiu. Deus abençoe vocês e até amanhã.